verso 23. Romanos 3, 23. Pois todos pecaram e carecem ou destituídos da glória de Deus estão, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que é em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, mediante a fé, para manifestar sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde, pois, a jactância foi de todo excluída? Por que lei das obras? Não, pelo contrário, pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independente das obras da lei. Feche os seus olhos, vamos orar mais uma vez. Pai querido, eu vou a Ti em nome do Teu Filho Jesus, e eu rogo por esse domingo, rogo por cada alma que está aqui, rogo por cada pecador que está aqui e que não conhece o Seu santo Evangelho, não conhece a obra do Senhor realizada na cruz através do Seu Filho. E eu Te peço que abra esses corações, abra os seus ouvidos, abra o seu entendimento para que compreendam as Escrituras e que através da compreensão das Escrituras se arrependam e creiam e sejam perdoados os seus pecados e venham sobre eles tempos de refrigério. Senhor, libera da sua graça, graça soberana, graça que salva. Senhor, abre os seus corações, porque eles não podem fazê-lo. É o Senhor que convence do pecado, da justiça e do juízo, Senhor. Senhor, que haja salvação essa manhã. Que o Senhor use de misericórdia e que atraia pecadores ao Salvador. Em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Agora, tratamos esses 2 domingos. O que o homem era antes da queda, excelência moral e perfeição. O homem peca, o que ele se tornou depois da queda, um monstro abominável. A consequência, o lago de fogo que arde como enxofre, o inferno. E qual a única maneira dele voltar para o plano original, dele escapar da condenação? É aquela massa que se corrompeu, que se perdeu, ser transformada, não por religiões, homens, nada dessa terra, mas pelo poder do Evangelho que procede de Deus, poder sacro, místico, transformando uma nova criatura. Então o homem é recriado, refeito, assim ele é salvo. Agora hoje o que nós vamos tratar? Como esse poder me alcança então, já que ele não me alcançou, você pode dizer. Como então que eu sou salvo? Como que eu sou perdoado dos meus pecados? Como eu sou considerado justo diante de Deus? Como eu herdo a vida eterna então? Nós estamos tratando de vida eterna, é importante falar. Eu te disse mais uma vez, eu não estou preocupado com a sua melhor vida na terra. Aliás, eu não estou preocupado com a sua vida na terra de jeito nenhum. Eu estou preocupado com a sua eternidade, que ela vai chegar. Ela pode chegar com a volta de Jesus iminente, ela pode chegar com a destruição desse mundo, ou ela pode chegar com a tua morte. E a sua morte pode se dar hoje, inclusive, porque nós não sabemos o dia. E depois que a sua morte se dá, não vai valer mais quantos carros você tem, quanta beleza você possui, quanto você tem no banco. Isso pouco importa. Acabou-se essa era e vai começar uma eterna. Então tema a Deus e trema. Estamos falando de eternidade. Ok? Então como eu alcanço? Como esse poder que o Senhor falou penetra em mim, eu sou recriado e transformado, herdando a vida eterna? Como isso ocorre? É isso que nós vamos estudar essa manhã. É o que está escrito em Marcos capítulo 1, 14, não precisa abrir, só. Jesus disse assim: o tempo está cumprido e o reino está próximo. Arrependei-vos e credes no Evangelho.
São essas duas situações que devem ocorrer e só por meio delas você é salvo. Uma pessoa só é salva, só herda a vida eterna, só tem o perdão dos pecados, só é transformada uma nova criatura se ela se arrepender e crer. É através do arrependimento e da fé. Quando um pecador sujo, quando um pecador depravado, maldito, digno do inferno, ele se arrepende dos seus pecados e ele crê no Evangelho, crê na crucificação, crê na divindade de Cristo, naquele instante que ele se arrepende e que ele crê, ele está perdoado. Naquele instante ele foi justificado, naquele instante ele é salvo, e naquele instante começa um processo de transformação. Então, como Deus salva pecadores? Como Deus perdoa pecadores e como Deus transforma pecadores? Mediante ao arrependimento e a fé. Então, é o meu dever como pastor, é o nosso dever como evangelistas, levar os pecadores ao arrependimento e à fé. Os pecadores, então, para serem salvos, perdoados, transformados, justificados, têm que se arrepender dos seus pecados e crer no Evangelho. Ok? Agora, é o termo central da Reforma Protestante. 1516, na porta da Catedral de Wittenberg, um monge agostiniano, Martinho Lutero, afixa as 95 teses. Dali surge a Reforma Protestante, que tem como espinha dorsal a justificação pela fé. Ou seja, um pecador só é salvo pela fé. Não é pelas obras, não é por reencarnações, não é por atos de justiça, é pela fé, somente pela fé em Cristo Jesus e no Evangelho. Então, como um pecador é salvo, como ele é perdoado, como ele é transformado, arrependimento e fé. Eu tenho que levá-los ao arrependimento e à fé. Agora, o que produz fé? O que pode fazer você crer? Então você está aí desesperado. Então, para eu ser salvo, eu tenho que crer? Sim. Para eu ser perdoado, eu tenho que crer? Sim. Para eu ser considerado legalmente justo diante de Deus, eu tenho que crer? Sim. Para eu ser transformado, igual o senhor fez aí o negócio da toalha, eu até gostei, eu quero voltar a ser que a toalha é retinha, eu tenho que crer? Sim. Então como que eu faço para crer? O que me leva à fé? O que me faz crer? Romanos 10, 17. De sorte que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra. A fé é produzida no coração dos pecadores. A fé brota, nasce no coração dos pecadores quando eles ouvem, escutam, entendem, assimilam o Santo Evangelho. Quando você ouve o Evangelho, a fé nasce no seu coração, é produzida por Deus no seu coração. Então você crê. Então, se você está aqui e tem uma urgente necessidade de vida eterna, e você precisa crer para que sejam cancelados os seus pecados e para que você seja considerado justo diante de Deus. E o que vai te levar à fé? Ouvir o Evangelho, entender o Evangelho, ouvir a palavra de Deus, entender a palavra de Deus, ouvir a obra de Deus realizada em Cristo Jesus na cruz do Calvário. Por isso, ele disse, a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra. O arrependimento também vem pelo ouvir. Quando Pedro, no seu discurso, prega, ele diz assim, e ouvindo ele essas coisas, Atos 2,37, ouvindo eles essas coisas, compungiram, contristaram o seu coração, e perguntaram a Pedro e aos apóstolos, o que faremos? 38, respondeu Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos pecados.
A fé vem pelo ouvir. O arrependimento vem pelo ouvir. Qual é a única maneira de um pecador ser salvo, sair daquele estado de condenação para o de salvação? Qual a única maneira? Arrependimento e fé. O que produz no pecador arrependimento e fé? A fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra. Quando você ouve o evangelho, você é levado à fé. Quando você ouve o evangelho, você se arrepende dos seus pecados. E se você ouvir o evangelho e crer e ter fé, e se você ouvir o evangelho e se arrepender, você é perdoado, você é salvo, você herda a vida eterna. Pedro está pregando, discursando para 3.000 pessoas. Quando ele prega, aquelas pessoas ficam constrangidas ouvindo o sermão. Ele estava pregando para 3.000 pecadores, judeus, pecadores, e outras pessoas distintas daquele lugar. E essas pessoas, ao ouvirem o sermão de Pedro, o que consistia o sermão de Pedro? Ele estava pregando o evangelho do reino, o evangelho da graça, o evangelho da glória. E aqueles 3.000 pecadores, quando ouviram, se arrependeram. Eles se contristaram, mexeu o coração deles, eles se perturbaram. E Pedro disse: agora arrependam-se. Eles se arrependeram e foram salvos. Eles creram e foram salvos. Agora, como eles creram e se arrependeram? Ouvindo o evangelho. Então, se você diz que é salvo, mas nunca ouviu o evangelho, você não pode ser salvo. Se você diz que vai para o céu, mas nunca ouviu o evangelho, você não vai para o céu. Se você diz que vai herdar a vida eterna, mas não creu e ainda não se arrependeu, é impossível você ir para o céu sem ter crido e sem ter se arrependido. Ou sem ter se arrependido e sem ter crido. Então, para alguém que está aqui essa manhã, para alguém que vai me assistir pelo vídeo, é necessário arrependimento e fé para você herdar a vida eterna. Como isso é feito? Quando você que está me ouvindo, vendo, quando você que está aqui ouve o evangelho. Então, através da pregação do evangelho, da exposição, é que uma pessoa é salva. Quando ela ouve o evangelho, o Espírito Santo trabalha no coração dela, de maneira que ela se arrepende e ela crê. Então, veja só, é uma obra sobrenatural. Não é apenas uma palestra em um discurso. Jesus disse: as minhas palavras são espírito e vida. Essas linhas aqui ardem em chamas. Essas linhas saíram da boca do Deus Todo-Poderoso. Isso aqui não é uma coleção. Isso aqui não é um compêndio humano. Isso aqui são linhas sagradas. Isso aqui é o poder do espírito e vida. E quando alguém ouve essa palavra, o poder do Espírito Santo toca nessa pessoa. E ela crê. E ela se arrepende, porque o Espírito Santo, quando ela está ouvindo, a convence dos seus pecados. Então, é quando ela ouve o evangelho. Só o evangelho pode salvar você. Romanos 1,16, não me envergonhe do evangelho, pois ele é o poder de Deus para a salvação de todo o que crê. Pastor, então eu quero ouvir o evangelho. Prega então essa manhã o evangelho, porque se eu não ouvir o evangelho, eu não vou me arrepender e nem vou crer. O que é o evangelho? A palavra evangelho significa boa notícia, boas novas, que um Salvador nasceu, morreu pelos nossos pecados, ressuscitou, está sentado aos céus. Ordena que todos aqueles que venham a Ele se arrependam e creiam, e assim são salvos. O evangelho é a boa notícia de salvação. Agora, presta atenção. O que está contido na mensagem do evangelho? Para que eu herde a vida eterna. Primeira coisa que nos é ordenado para ser salvos
é o arrependimento. Arrepender-se do quê? Arrepender dos pecados. Agora tem uma coisa. E se você se arrepender, você é salvo, lembra? Só que só se você se arrepender. Agora você jamais vai se arrepender se você não tiver convicção do pecado. Muitas pessoas que estão aqui não se consideram pecadoras. E se você não se considera pecador, você não vai se arrepender daquilo que você não se considera fazer. E se você não se arrepender, você não pode ser salvo. Para alguém se arrepender, precisa saber primeiro o horror do pecado. Precisa saber que é vil, que é pecador. E que é da mesma natureza daquele homem que era assim e se tornou corrompido. Necessitando urgentemente de arrependimento. Romanos 3:23 diz que todos pecaram e destituídos da glória de Deus. Você ouviu a palavra? Todos pecaram. Romanos 3:10 diz, não há um justo só sequer na terra, nenhum. Então você que entrou aqui, você precisa entender, ter convicção do seu pecado. Você não é bom como acha ser, não é. Como é que o senhor fala que eu não sou bom? Porque a Bíblia diz que não há ninguém bom. Não há um justo sequer na terra. Não pense você que pessoas más são aquelas que estão trancadas nos presídios de segurança máximas. Não, meu amigo. A maldade não está no ato, a maldade está no coração. Você pode não praticá-la e mesmo assim não deixar de ser mal. Todos pecaram e destituídos da glória, separados da glória, carecem da glória de Deus. Meu irmão, você precisa entender que o pecado é algo abominável para Deus, é algo que Deus não tolera e não aceita. Um pecado só. Sabe o que foi necessário para a terra ficar como ela está? Sabe o que foi necessário para Deus tirar Adão e Eva do paraíso e arruinar com essa terra? Um único pecado, não foram 10, 15, 1 milhão, um único pecado. E Deus abomina e não tolera um só pecado. Então você não vai se arrepender até que você saiba quão pecador você é. E a Bíblia diz que todos, sem exceção, pecaram e destituídos da glória de Deus estão, que não há nenhum justo sequer. 1 João 8 diz, se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se você diz que não tem pecado, você é mentiroso, você está enganando a si próprio, e não há verdade em você. Então, para se arrepender de algo, eu preciso aceitar que eu tenho. Ah, pastor, eu não estou gostando muito dessa conversa. Vamos para os 10 mandamentos para fazer se você é pecador. Não adulterarás, não matarás, não roubarás, não cobiçarás a mulher do teu próximo, não dirá falso testemunho contra o teu próximo, não fará a imagem de escultura de Deus que está no céu, na terra, debaixo da terra, não se adorará a elas, nem a elas servirá, honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, e guarda o sábado. Um só pecado, condenou Adão e Eva, destituiu eles do paraíso. Aí ele dá uma lista dos 10 mandamentos, que é a lei moral de Deus, o decálogo, o resumo da lei. Não dirá falso testemunho contra o teu próximo. Alguém aqui já mentiu pelo menos uma vez? Eu só estou pedindo uma. Se você mentiu uma vez, uma só mentira, uma só vez, e não cometeu outro pecado na vida além dessa única mentira, só aquela mentira é suficiente para te mandar para o inferno. E você não mentiu uma só vez, você mentiu várias vezes, quebrando um dos mandamentos do decálogo. Não cobiçarás a mulher do teu próximo, ou homem. Dê uma olhadinha já para a mulher do seu amigo, com um olhar de desejo, uma vez, já deu várias vezes.
para a mulher do teu próximo ou para o homem do teu próximo, então você se fez adúltero. Você se fez mentiroso. Não adulterarás. Nunca fui para a cama com ninguém. Mateus 28. Em verdade vos digo que aquele que olhar para uma mulher com intenção impura e desejá-la no coração, já adulterou com ela. Então não precisa ir para a cama para adulterar. Se você olhar para a mulher e pensar cenas obscenas com ela e desejá-la, é o mesmo que um adultério, porque o ato do pecado começa na mente. O pecado começa na mente, não no ato. Você já olhou para uma mulher assim ou para um homem? Então você adulterou. Não matarás. Nunca peguei o revólver. Eu tive vontade de matar uns caboclos, mas não matei não, graças a Deus. Aquele que odiar o seu próximo é homicida. E sabemos que nenhum homicida tem parte nele, a vida eterna. Você já odiou alguém, desejou mal para alguém, nem que foi uma fisguinha, homicida. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Você sempre honrou o pai e mãe, mesmo você que já é avô aqui, teve pai. Nunca desobedeceu o pai e a mãe, nenhuma vez. Respondeu, uma, já. Então nós temos aqui um rebelde, um adúltero, um mentiroso, um rebelde, um assassino. Como que você é bom? Você quebrou todas as leis de Deus, várias vezes cada uma delas. É impossível cumprir a lei de Deus. A lei veio para manifestar o seu pecado. Então você é mentiroso, você é adúltero, você é assassino, você é rebelde, porque você tem quebrado diariamente as leis de Deus. A questão não é que você peca, a questão é que você não faz outra coisa além de pecar. E você vai ser julgado pela lei. Você vai ser julgado. Ou você acha que é só quem explode bomba em Hiroshima? Está vendo como nós somos pecadores? Eu já menti várias vezes, cobicei várias vezes, eu já tomei o nome de Deus em vão, várias vezes. Já fez piadinha com o nome de Deus? Não tomarás o nome de Deus em vão, porque Deus não terá por inocente aquele que tomar o nome dele em vão. Você já tomou o nome de Deus em vão várias vezes, quebrou. Não terá outros deuses diante de mim. Quantos deuses nós temos, ídolos no nosso coração? Não farás para ti imagem de escultura do que está no céu, na terra ou debaixo da terra. Quantas vezes fazemos imagens de Deus no nosso coração? Então nós destruímos todo o decálogo, nós arrebentamos com a lei, porque nós somos pecadores. Se Deus te fosse julgar só pelas suas mentiras, elas passariam a casa do bilhão. Bilhões de mentiras. Só elas seriam suficientes para te mandar para o inferno 10 vezes. Agora tem a cobiça, tem a rebeldia, tem o orgulho, tem a avareza, tem tantos outros pecados. Como é que não somos pecadores? Você quebrou todos eles várias vezes. Como não tem pecado? Então presta atenção, Jesus disse assim, olha essa palavra, escuta, assimila. Os sãos não precisam de médico, e sim os enfermos. Eu não vim chamar justos, mas pecadores. Se você é justo, você está no lugar errado. O negócio não é com você não. Ele não veio. Se você é são, você não precisava estar aqui. Ele não veio. Os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Eu não vim chamar justos, mas pecadores. Então, se você não se considera um pecador, Jesus não vai vir até você, porque Ele não veio chamar justos, pecadores. Se você não se considera doente, enfermo pelo pecado, você não precisa do médico dos médicos, Jesus.
Primeira coisa, então, eu só me arrependo quando eu chego diante de Deus. Deus, eu fui e sou um mentiroso, eu fui e sou um adúltero, eu fui e sou um trambiqueiro, eu desrespeitei minha mulher, eu fiz negócios sujos, eu cobicei, eu maltratei, eu fiz coisas erradas, eu menti, eu idolatrei, eu quebrei todas as suas leis, me fiz imundo, impuro, sou uma besta, sou um monstro. Senhor, eu me arrependo. Agora, se chegar diante de Deus, eu mereço estar aí, viu? O Senhor já viu minha vida, olha aqui, dá uma olhada, está tudo em dia, eu sou um camarada. Jesus vai olhar para você: apartai de mim, maldito, eu não te conheço. Você não é salvo pelo teu mérito, não tem mérito algum em você, não tem ato de bondade alguma em você que possa te salvar. Alguém só é salvo quando chega diante de Deus: eu mereço o inferno, eu sou mau, eu sou pecador, eu quebrei todas as suas leis, mas eu me arrependo. Então alguém só é salvo quando se arrepende dos pecados, e alguém só se arrepende quando reconhece os seus pecados, assimila os seus pecados, quando alguém entende, tem convicção dos seus pecados. Meu irmão, nós temos quebrado a lei de Deus diariamente, mentido à torta e direito, cobiçado à torta e direito, temos quebrado, idolatrado, temos sendo rebeldes a pai e mãe, temos usado nosso corpo como luxúria, temos feito negócios escusos, meu Deus do céu, temos odiado o próximo, temos julgado as pessoas, temos sido egoístas, maus, perversos. Diante da lei de Deus nós estamos completamente condenados. É isso que a Bíblia diz. E você só pode se arrepender para a salvação se você entender, se você receber e aceitar que é um pecador, que tem pecado. Mas não termina aí não. Tem uma consequência o pecado. Tá, o senhor já acabou de mostrar que eu sou um pecador, muito obrigado. E agora? Romanos 6:23, o salário do pecado é a morte. O salário, a paga, a retribuição para quem vive no pecado é a condenação, é a morte eterna, o lago de fogo. Há uma consequência, haverá uma consequência para os nossos pecados. A ira de Deus vai se manifestar e ser despejada dentro do inferno, juntamente com todos aqueles que não foram achados escritos no livro da vida do Cordeiro. A consequência para o pecado. Você acha que Hitler vai ficar impune? Stalin, Antônio Carlos Magalhães, Paulo César Farias, Castor de Andrade, Escadinha, você acha que vai ficar impune George W. Bush, Osama Bin Laden? Você acha que vai ficar impune esses pedófilos, esses assassinos, genocidas, esses estupradores? Você acha que o pecador que quebra essas leis vai ficar impune? Não, haverá um julgamento para cada um deles, e eles serão condenados ao inferno. A doutrina do inferno tem sido esquecida. A doutrina do inferno é real e verdadeira. O inferno, o que é o inferno? Lugar de tormento eterno, de suplício, lugar de aflição e tormentos inimagináveis, inextinguíveis, eternos. Você já imaginou passar uma eternidade no inferno? E a Bíblia diz que a memória não vai ser tirada, e quando você estiver no inferno, você vai estar lá e vai ouvir: vai agora para os motéis, vai agora para as bebedeiras, vai agora mentir, vai agora trair esposa, usa seu dinheiro mentiroso, usa seu corpo de forma errada. Já era. Não vai ser um dia, não vai ser 10, não vai ser um ano, vai ser pelos séculos dos séculos o inferno.
Essa é a condenação. Pastor, peraí. Deus é um homem tão bom. Primeiro, Deus não é homem, tá? Como é que ele manda os outros para o inferno, pastor? Ele é tão bom. Ele ama. Deus é amor. É verdade? Deus é amor, né? Quem ama bebê aqui, criancinha? Pode levantar a mão. Bebezinho, igual o meu de 7 meses. Levanta a mão. Então você deve odiar aborto, não deve? Você deve ficar louco com aborto. Então você deve odiar a pedofilia, você não tem raiva. O que você faz? Se você tem uma criança de 7 meses, chega na tua casa, o portão está arrebentado, a casa está toda de perna para o ar, sobe na escada, seu filho está chorando, ele tem 7 meses, ou uma menininha, tem um monstro em cima dela, seminu, violentando ela sexualmente. Você pega na mão dele e dá um beijo, pode ir, moço. Ou você mata esse canalha, ou você exige que ele pegue prisão perpétua, você o condena. Agora, por que Deus tem que ver os nossos crimes, os crimes dessa humanidade, e Ele não pode também condená-los? Um Deus que ama tem que condenar o que é mal. Um Deus bom tem que odiar o que é mal. Por isso Ele vai condenar. Se você, que tem uma escala bem menor que a de Deus, não conseguiria ficar sem fazer justiça com aquele canalha em cima do teu filho, quanto mais Deus que vê esses pecados. A Bíblia diz que essa sociedade bebe iniquidade como água. Ela bebe pecado como água. Deus tem que punir. Você já imaginou você buscar um copo d'água no inferno? Não vai ter. Acender a luz? Não vai ter. Alegria? Não tem. Você vai dizer, mãe! Não tem mãe no inferno. Pai! Seu pai não está aqui. Marido! Não está. Esposa, me ajuda! Acabou. Deus! Não há Deus. Lançado pelos séculos dos séculos, por toda a eternidade, por ter quebrado a lei, por ter sido perverso, por nunca ter se lembrado de Deus, cumprido um mandamento da Bíblia, por jamais ter recebido Ele como Salvador. A consequência do pecado é o inferno, e o inferno existe, o inferno é real, e o inferno é eterno, e todos aqueles que não se arrependerem dos seus pecados, e não crerem, após a sua morte, serão lançados no inferno. Troca a eternidade por causa de um carro? Vai atrás, vai. Troca a eternidade por causa de uma mulher? Pode ir, vai. Curte com ela aí 10, 15 anos. Aproveita, gasta dinheiro, peca, bebe, se arrebenta. Mas saiba que você vai prestar conta diante de Deus. Você vai viver felizinho aqui uns 30 aninhos. Mas vai viver em tormento toda a eternidade. Essa é a consequência do pecado. Por que Deus condena o pecador? Essa ideia não é muito aceita, eu sei. Todo mundo quer um Deus bom. Ninguém quer um Deus mau. Você já imaginou se o nosso Deus fosse mau? A gente quer um Deus bom, não é? Quer um Deus justo. Aí que está. Deus manda para o inferno. Deus tem que condenar o pecador por causa dos seus atributos. Você precisa saber quem Deus é. O Deus que você conhece, desculpa, é um Papai Noel gordo, fraco, que só dá presente para os outros. O Deus da Bíblia não é um Papai Noel gordo e fraco, que fica dando presente para miserável. Não. Por que Deus condena o pecador? Por causa de 2 atributos. Primeiro, Deus é santo. Deus é santo. A santidade de Deus. Você precisa entender. Atributo é uma característica que Deus atribui a si. Deus é santo. O que significa ser santo? Deus é puro. Deus é impecável. Não há qualquer pecado em Deus.
Deus é absolutamente puro, não há mancha, não há ruga. Deus é luz. Deus é transcendente, é puro, é invulgar, é distinto de tudo e de todos. E está numa esfera tão elevada e inatingível. Isso significa ser santo, a impecabilidade de Deus. Deus não peca, Deus não tem pecado, Deus é puro, santo, distinto, perfeito. E por ser santo, Abacuque 1,13, tu é tão puro de olhos que não pode tolerar o mal. Pecado é tudo aquilo que vai contra o caráter de Deus, contra a essência de Deus. Então todo o pecado fere a santidade de Deus, entendeu? Tudo que nós cometemos, todo pecado, transgressão, iniquidade, desobediência, diretamente é pecado contra a pessoa, a santidade, a pureza de Deus. Eu te disse mais uma vez, por causa da santidade, um pecadinho no Éden afastou o homem da presença, porque ele não tolera. Olha esse versículo, o que fala em Jó capítulo 15. Nem os céus dos céus, nem os teus santos anjos são puros aos teus olhos. Deus é tão santo, tão puro, que nem o céu onde ele mora pode suportar a santidade dele. Nem os anjos, que são criaturas perfeitas, magníficas, podem suportar a santidade de Deus, de tão elevada que é, de tanta pureza, de tanta perfeição, limpeza, impecabilidade. Então Deus condena o pecador, porque todo o pecado fere a excelência moral de Deus, o caráter de Deus, a santidade. Outro atributo, a justiça de Deus. Deus é justo. O que significa? Ele faz valer a justiça no universo. Ele é absolutamente justo, reto e perfeito. Então preste atenção, enquanto que o pecado ofende a glória de Deus, a justiça de Deus demanda que ele condene o pecador. Entendeu? Enquanto que a santidade, como se a santidade fosse afetada pelo pecado. E a justiça é a resposta de Deus contra o pecado. Por isso que ele tem que condenar, porque ele é justo. Presta atenção, você vai entender. Aqui em Franca aparece um serial killer. O cara começa a matar. Ele matou a 13ª criança. Ele gosta de violentar e depois estrangula. Na 15ª fazem uma tocaia para ele. Já tem umas pistas, informações. Pegam ele. Ele está numa casa à meia-noite, fazendo a 15ª vítima. Ele é pego no ato. Ele está quase estrangulando a 15ª criança. Polícia secreta vai e pega esse assassino. Ele vai para o julgamento. Ele é réu confesso. Você matou as 14 crianças? Sim. A sangue frio? Sim. Você estava tentando matar a 15ª? Sim, eu estava. O juiz olha assim, eu sou bonzinho, eu sou amoroso. Pode sair, solta, pode soltar. Não prende ele não. Presta esse juiz. Esse juiz é justo. Se o juiz é justo, tem que pegar o canalha que matou 14 crianças e condená-lo à prisão perpétua ou à pena de morte, se o país tiver. Se o juiz solta, o juiz não é justo, ele não presta, não vale nada, porque ele matou 14 crianças e acabou com 14 mães e pais e famílias. Um juiz justo deve olhar o réu confesso e dizer: você é condenado pelos seus crimes e vai apodrecer na cadeia. A mesma coisa, um Deus justo não pode deixar pecadores soltos. Eu menti, eu roubei, eu adulterei. Ah é? Não, posso soltar, não vou mandar para o inferno, não, deixa, porque eu sou amoroso. O amor de Deus não é injusto. Se Deus é justo, Ele tem que condenar pecadores. Ele não pode simplesmente abrir as portas do inferno e soltar os bandidos, os pecadores, os adúlteros, os assassinos. Se Ele fizer, Ele se torna um juiz injusto, perverso. E Deus não é perverso, é justo.
Então a justiça de Deus, escuta, demanda que Ele condene o pecador. Por isso Deus tem que mandar pecadores para o inferno, porque é justo eles irem. E um Deus justo tem que condenar pecadores injustos. Ah não, mas Ele é amor. O amor de Deus não é injusto. Entendeu por que Ele condena? Ué, pastor, mas se Deus não pode, se o juiz terreno, Lalau, matou 15, cadeia, justo. Agora Deus no seu trono, temos milhões de assassinos malditos e perversos, solta tudo. Não, a justiça de Deus demanda que Ele condene o pecador. Por isso existe o inferno. O inferno é a manifestação da justiça. O inferno é a masmorra de Deus, a cadeira elétrica de Deus, a guilhotina de Deus, a alcatraz de Deus, onde vão ser enviados pecadores injustos. E é digno e é justo que eles estejam lá, porque um Deus justo faz valer a sua justiça. Isso é o Evangelho. Talvez você pensava que o Deus era Papai Noel e que perdoa, passa por do pano do tapete, vai, entra aí, vai, passa aí, seja. Deus você não pode fazer propina, não pode subornar o tribunal nem o júri, porque a excelência moral está com Deus, e Ele vai julgar. Você entendeu o que o pecado faz? Esse é o pecado, essa é a consequência. Por isso Deus ordena aos pecadores: arrependei-vos. Arrependei-vos. Deus está chamando você que entrou aqui, arrependa-se. Arrependimento quer dizer metanoia, mudança de pensamento, mudança de hábito, mudança de coração, mudança da disposição mental, mudança de vida. Só uma maneira de você escapar da justiça de Deus, só uma maneira de você escapar do juízo de Deus, só uma maneira de você escapar da condenação que é justa ao pecador, é se arrependendo dos seus pecados. Arrepender do quê? Arrependa-te de ser o marido que você é, arrependa-se de ser a esposa que você é, arrependa-te de ser o filho que você é, arrependa-se dos sites que você está entrando, arrependa-te da maneira com que você está usando o seu dinheiro, arrependa-se da maneira com que você usa seu corpo, arrependa-se das maldades do seu coração, arrependa-se das mentiras, arrependa-se da lascívia, arrependa-se da prostituição, arrependa-se da bebedeira, arrependa-se dos adultérios, arrependa-se. Arrependimento aqui é mais que um sentimento. Como é que é o arrependimento que você conhece? Você comete um pecado ontem, vai lá e pega aquele negócio que não é seu. Ai meu Deus, eu estou arrependido de ter feito aquilo ontem. Ai, eu arrependi de ter falado aquilo. Não é esse o arrependimento bíblico. Isso aí é um arrependimento emocional. Ai, se eu pudesse. Arrependimento bíblico é assim: eu me arrependo de ser o homem que eu sou, eu me arrependo de ser a criatura que eu sou, eu me arrependo de ser o pai que eu sempre fui, eu me arrependo de ser a mãe que eu sempre fui, eu me arrependo de ser o filho que eu sempre fui, eu me arrependo de ser como eu sou, processar como eu processo, agir como eu ajo, eu me arrependo de ser a criatura que eu sou. Isso é arrependimento. É dizer, eu cansei de ser como eu sou, eu cansei de existir nessa esfera corrupta, eu me arrependo e estou disposto a mudar. Se você ouviu aqui o sermão e se identificou com os seus pecados, se o Espírito Santo está trabalhando em você, se você veio a sua vida na sua mente, o pai que você foi, as coisas que você fez, as situações, as maldades, se o pecado foi de fato agora mexido com você, e você está se arrependendo, você quer uma oportunidade para começar de novo, você se arrependeu desde que você lembra de infância, noivado, casamento, empregos, viagens, orgias, e tudo aquilo agora está te fazendo mal, você está com asco daquilo, o Espírito Santo está operando em você. Arrependa-se, arrependa-se,
Arrependa-se. Sem arrependimento não há salvação. Sem arrependimento não há justificação. Sem arrependimento a massa não vai ser transformada. Arrependa-se. Agora você está entendendo quanta gente fala que está salvo? Eu estou salvo. Vou para o céu. Sou um cara bom. Sabe como que o arrependimento é evidenciado? Você diz, não, eu já me arrependi. Eu estrangulava 10, só estrangulo 2 agora. Eu tomava 15, agora eu tomo 4. Oh, legal. Eu traía todo dia, agora eu traio de 2 em 2 meses. Que progresso, hein? Não, me arrependi. O arrependimento é o que João disse, João Batista. Produzir frutos dignos de arrependimento. Se você diz que se arrependeu, tem que haver fruto na tua vida. Eu mudei. Eu sou um homem diferente. Uma mulher diferente, eu me visto diferente, frequento lugares diferentes, consumo coisas diferentes, trato minha esposa diferente, meus pais diferentes, uso meu dinheiro de modo diferente. Mudou. Arrependimento significa mudança de relacionamento com Deus, com o mundo e com o pecado. Arrependa-se. Segundo, o que me salva? Arrependimento e fé. Eu só me arrependo daquilo que eu entendo que eu tenho. Pecado, convicção do pecado. A consequência do pecado, o inferno. Eu tenho que me arrepender. Segundo, fé. Atos 16:31. Quem crer, será salvo. Crê no Senhor Jesus e será salvo. Fé. Romanos 5:1. Justificados, pois, pela fé, temos paz para com Deus, por meio de Jesus Cristo, seu Filho. Segunda coisa que me salva, que pode fazer um pecador justo: fé. Crer. Crer no quê? Justificados, pois, pela fé. O que é essa palavra justificado? É um termo forense. Significa que pecados, presta atenção, é um termo judicial. Pecados são como crimes e delitos diante da legislação divina. Você mata, rouba, cobiça, você quebra a lei, quebra os princípios da lei de Deus. Ok? E aquela lei é como se fosse crimes cometidos. Então aquele juiz tem que julgar o pecador pelos crimes. Agora, quando o pecador, o criminoso, crê, ele é justificado. Ele é considerado legalmente justo diante de Deus. Não é que ele se torna sem pecados. Não, ele não se torna impecável. É como aqueles crimes dele, os pecados, fossem pagos. E ele é considerado legalmente justo diante de Deus, ou seja, sem crimes, sem pecados. E se ele é considerado legalmente justo, sem crimes, é porque a dívida dele foi quitada. Se a dívida foi quitada, ele foi considerado diante do juiz legalmente justo, ele está absolvido, ele é salvo. Justificação significa ser considerado justo diante de Deus pela fé. Justificados, pois, pela fé. Pela fé, seus pecados são apagados. Pela fé, você é perdoado dos pecados. Pela fé, você é considerado justo diante de Deus. Pela fé, você é salvo. Agora, pela fé em quê? Então eu quero ter essa fé. Ou você diz, pastor, mas eu já creio, eu tenho fé no Senhor Jesus Cristo, aleluia. A Bíblia diz que os demônios também creem. Está lá. Crê que só há um Deus? Os demônios também creem. Os muçulmanos também dizem que creem. Os egípcios dizem que creem. Todos dizem que creem. É a fé na pessoa de Jesus.
É a fé na obra de Jesus, é a fé nas promessas do Evangelho. Quando eu creio que Jesus Cristo nasceu da Virgem, sem pecado, morreu na cruz, ressuscitou ao terceiro dia, sofrendo a ira de Deus na cruz, levando sobre ele o meu pecado, eu sou salvo. Quando eu creio que ele levou sobre si minhas dores, os meus pecados, eu sou salvo. Fé. Fé no quê? Agora vamos lá, tem outro atributo de Deus. Deus é santidade, Deus é justiça. A santidade é o atributo que é ofendido pelo nosso pecado. A justiça é o atributo que ordena que ele condene o pecador. Mas tem outro atributo. Deus é amor. Sabendo que a raça humana estava nesse estado, a raça humana debaixo de ira, de juízo, a raça humana fadada ao inferno, os abomináveis, os monstros, condenados ao inferno, a justiça dele ordena que ele mande. Ele deveria pegar o planeta Terra e colocar ele inteirinho no inferno. Ele não deixaria de ser justo se fizesse isso, porque o homem merece o inferno. Agora por que ele não faz? Sabendo disso, ele prepara um plano de salvação. Porque Deus é amor. Deus não queria condenar, ainda que fosse justo condenar. E nós temos uma das maiores declarações da nova aliança, em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, ou seu Filho único, para que todo aquele que nele crê, não pereça, não seja condenado, mas tenha a vida eterna. Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para salvar o mundo. Deus é amor, e Ele quer que você creia nesse amor, que você creia nessas promessas. É a oferta de salvação que Ele faz a você, pecador. Ele enviou o seu Filho. Para quê? Presta atenção. Ai, Deus é amor. Que gracinha, pastor. Então ele vai me soltar do inferno? Ele não vai me condenar? Mas o senhor acabou de dizer que eu sou merecedor de lá. E se Deus me tirar de lá, ele é injusto. Olha, um Deus justo tem que mandar a gente para lá. Se ele não mandar, ele é um Deus amoroso, mas é um amor injusto. Aí é o grande dilema da Escritura. Como Deus pode salvar sem deixar de ser justo? Porque a justiça ordena que ele mande todos para o inferno, porque é justo. Pelos 10 mandamentos você arrebentou com tudo, filho, você merece estar lá. Agora, como que Deus salva o pecador sem deixar de ser justo? Como é que faz? Como é que ele livra você? Ah, por causa do amor, mas o amor não pode ser injusto. A resposta está na cruz, na pessoa de Jesus. Na cruz você vê o amor de Deus. Na cruz, ele nasce, vive uma vida sem pecado. Quando ele carrega o madeiro para sua condenação, ele não foi acusado, culpado pelos seus pecados, pelos pecados dele, mas pelos nossos. A Bíblia diz assim: aquele que não conheceu pecado, Jesus, por nós se fez pecado, para que nós, através dele, fôssemos feitos a justiça de Deus. Isso significa a paixão de Cristo. Você que vê esses filmes do Mel Gibson, Paixão de Cristo na Páscoa, todo ano, e não entende. Aquilo ali não é um conto bonito, meu filho. Aquilo ali não é uma simbologia da sua religião. Aquilo ali é a maior obra que alguém já realizou. A redenção está na cruz, a propiciação está na cruz, a reconciliação, a expiação está na cruz. É que Deus, para perdoar você, presta atenção, se Deus perdoar você, Ele tira você do inferno, mas sua dívida está lá ainda. Está lá aqui, ó. Os pecados estão lá. Deus precisa satisfazer a justiça dele,
Ele não pode simplesmente perdoar, seus pecados ficaram. E como que ele te perdoa? Sem satisfazer a justiça dele, sem deixar de ser justo. É a doutrina da imputação. Ele pega os nossos pecados e imputa eles sobre Cristo. E ao invés de despejar a ira dele sobre nós, a justiça dele sobre nós, ele despeja a justiça dele sobre Cristo na cruz do Calvário. Quem matou Cristo na cruz foi Deus. Cristo foi esmagado na cruz. Porque ele levou os seus pecados, a sua dívida, os seus crimes, as suas mentiras foram lançadas em Cristo, os seus adultérios em Cristo, as suas perversões em Cristo. E Deus, por causa da imputação do nosso pecado em Cristo, satisfaz a justiça dele, despejando, descarregando a ira dele sobre Jesus na cruz. Por isso que a Bíblia diz, Jesus diz assim: Elohim, Elohim, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparastes? Deus volta as costas para Jesus quando Jesus está na cruz. Por que Deus volta? Porque Jesus se fez pecado naquela cruz, se fez maldição, e Deus não pode tolerar o pecado, e abandona o seu filho por alguns instantes. Então, o nosso pecado, crimes, delitos, são imputados em Cristo. E Deus, para nos perdoar, satisfaz a justiça dele, matando Cristo na cruz. Isaías 53:10, foi do agrado do Pai moê-lo, fazendo enfermar. Assim Deus pode perdoar-nos, sem deixar de ser justo. Mas isso não é suficiente para você ir para o céu, sabia? Não. Ele imputar o pecado em Cristo, só te deixa livre do inferno, mas para o céu não te leva. Porque não há mérito em você para ir para o céu. Não há culpa para ir para o inferno. Mas também não há mérito para ir para o céu. Enquanto que Deus imputa o pecado do homem sobre Cristo, para o homem ir para o céu, Deus imputa a justiça do homem, a justiça de Cristo sobre o homem. Então o homem é considerado justo diante de Deus por causa da justiça de Cristo. E o homem pode ir para o céu. É nisso que você tem que crer. O filho de uma virgem, que foi concebido pelo Espírito Santo, Deus que se fez carne, viveu nessa terra, e levou sobre a cruz e sobre o madeiro os seus pecados. Ele levou suas culpas, seus delitos, ele levou seus crimes, seus atos hediondos, ele levou as mentiras, as orgias, a maldade, o rancor, o ressentimento, ele levou sobre ele, e ele ordena essa manhã que vocês se arrependam dos seus pecados e creiam no Evangelho, creia que ele é Deus, creia que ele levou os pecados, creia que ele quitou a dívida que você tinha com Deus, creia que ele foi a sua propiciação, apaziguando a ira de Deus. Meu irmão, a ira de Deus era para cair sobre a sua cabeça, a justiça de Deus era para esmagar você, lançando-te no inferno, mas o amor de Deus foi tão grande, que ele puniu o filho dele, para não punir você. Isso é o Evangelho. Para encerrar, Romanos 4:25. Romanos 4:25, está falando de Jesus, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões, e ressuscitou por causa da nossa justificação. Sabe o que aconteceu? Ele morreu sobre uma cruz romana, ele levou o nosso pecado,
E a Bíblia diz que ele morreu, Jesus morre, mas no terceiro dia, Jesus ressuscita dos mortos, significando que Deus aceitou o sacrifício dele. Ele foi feito sacrifício por nós. Olha o que Hebreus diz: sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Ele derrama aquele sangue puro, ele dá a vida dele como bode, como ovelha, como cordeiro de Deus. Ele é imolado, ele é oferecido como sacrifício na cruz. E Deus recebe aquele sacrifício perfeito e Ele nos salva e nos perdoa. E o sinal que Ele aceitou aquele sacrifício é que no terceiro dia Jesus ressuscita dos mortos. Ele leva na morte dele os nossos pecados, Ele leva na morte o velho homem, Ele sepulta com Ele nossas transgressões e Ele ressuscita para nossa justificação. Quando Ele ressuscita, o Pai recebe aquele sacrifício e nós somos todos declarados justos diante de Deus através de Cristo. Arrependimento e fé. Arrepender do quê? Daquilo que eu tenho consciência. Pecados. Como eu tenho consciência? Quando eu vejo a lei de Deus, eu quebrei toda ela. A consequência, o inferno. A minha resposta quanto a isso, arrependimento. O que é arrependimento? Mudança de hábito, pensamento, mudança de disposição. Segundo, fé. Fé no quê? Na obra de Jesus, no Evangelho. Meu irmão, é assim que um pecador é salvo. Só assim você não irá para o inferno. Só dessa maneira você herdará a vida eterna. Só dessa maneira, é se arrependendo dos seus pecados e crendo na suficiência do sacrifício de Cristo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, não seja condenado, mas tenha a vida eterna. Nós estamos chegando nos últimos dias. Jesus está vindo julgar essa geração. O mundo está chegando no seu final. Deus ordena a todos que estão aqui, se arrependam e creiam. Você não pode rejeitar essa oferta de salvação. É uma oferta que Deus faz, entregando o seu próprio Filho. E Ele está chamando você, venha, vinde, quem tem sede, vinde às águas. Vinde, bebei de graça da água da vida. Vinde, os portões da misericórdia estão abertos. Os portões da graça, a salvação aqui essa noite, essa manhã. Venha receber Jesus Cristo como Senhor Salvador. Deixe as vaidades de lado, o ego de lado, as religiosidades, mas se arrependa, venha diante de Deus e dizer: eu sou pecador sim, eu falhei sim, eu quebrei sim, mas eu estou arrependido. Venha diante dele e diz: eu creio no Evangelho, eu creio que o Senhor fez o que eu não poderia fazer, eu creio que o Senhor pagou a dívida que eu jamais poderia pagar, eu creio que o Senhor levou naquele madeiro os meus pecados e culpas, e os méritos de eu ser salvo não são meus. Não há obras de caridade, não há bondade, não há nada. É só o que o Senhor realizou naquela cruz. O Senhor quitou a dívida, o Senhor levou sobre si, o Senhor satisfez a justiça de Deus, o Senhor apaziguou a ira de Deus, e através do Senhor eu posso ser salvo. Feche os seus olhos que eu vou orar por você. Pai querido, eu coloco eles diante da tua santa presença. E eu peço, Espírito Santo, abra os seus corações. Eles não podem fazê-lo, Senhor. É uma obra da graça. Espírito Santo, convence-os do pecado, convence-os da justiça, convence-os do juízo. Espírito Santo, salva-os essa noite, leva-os ao arrependimento, leva-os à fé, Senhor, meu Deus, e temos nele essa promessa, a vida eterna. Traz pecadores ao Salvador essa manhã, Senhor, salva-os, opera a maior obra já feita, a maior obra que pode ser feita sobre nós, a salvação. Oh Senhor, todos que estão me ouvindo, Senhor, salva-os.
Perdoa os seus pecados, Senhor. Traz a eles templos de refrigério. Leva-os à fé, ao arrependimento. Fale com Deus, meu irmão. Eu quero chamar você aqui na frente. Não para fazer a oração do pecador, porque eu não acredito nisso. Se você quer se arrepender, e se você quer crer, se você quer ser salvo, herdar a vida eterna, se essa mensagem falou com você, e você quer sim se arrepender, quer crer, e ser perdoado de todos os seus pecados, se você quer aceitar a oferta da salvação, que está escancarada,